Olá, graça e paz. Iniciamos mais um tempo juntos de oração e de estudo da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento especial. Todo dia às 17 horas nós temos esse encontro aqui marcadinho para estudar a Palavra de Deus, aprender um pouco mais daquilo que Ele tem preparado para nós, para todos os seus filhos. Seja bem-vinda, Simara. A primeira pergunta sempre, como é que está o som? Como é que está chegando o som aí? Ricardo, seja bem-vindo. Márcio, Vânia, sejam bem-vindos. Emerson também, falem todos aí, me diga aí como é que está o som. Seja bem-vindo, Ricardo aí, já está em casa, se recuperando. Louvado seja o Senhor, muito bom ter essas notícias aí, que legal. Muito bom. Marciliana também, seja bem-vinda. Joia, me digam aí como é que está o som. Deem um retorno para mim para a gente continuar. Jairo, Lenir, também sejam bem-vindos. Obrigado, Emerson, pelo retorno aí. Márcio também, obrigado. Que joia. Muito bom. Bom saber que a gente está conseguindo ter um som bom aí para todos ouvirem bem. Não ficar nenhuma dúvida. Que legal. Quero então orar. Nossa primeira ação, né, é orar, agradecendo ao Senhor por essa tarde, agradecendo ao Senhor pela chuva que caiu, né, tá chovendo em nossa cidade mais uma vez. Que bom, louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo, irmão Judésio, que legal. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer porque a nossa cidade está, nesse momento, está livre do Covid-19, não tem ninguém infectado, né? Graças a Deus, os suspeitos também zerou, não tem nenhuma suspeita, isso é muito bom, né? O Senhor tem ouvido a oração do povo dele aqui nessa cidade, o Senhor tem escondido a nossa cidade debaixo de suas asas e tem nos livrado desse mal. Que bênção, muito bom. Oremos então, vamos agradecer ao Senhor. Senhor querido, nós queremos dar graças a Ti pelo Teu favor para com a nossa cidade, não permitindo a Deus que esse mal venha fazer nenhuma vítima fatal. A que estava, ó Deus, infectada já foi curada e cremos que foi pela Tua boa mão. Não há também nenhum caso suspeito. Ó Deus, nós somos muito agradecidos ao Senhor porque tem ouvido a oração dessa cidade. Os Teus filhos têm orado no seu trabalho, orado em casa, orado a Deus nas ruas. Bendito seja o Senhor, meu Pai, que ouve a oração dos seus filhos e tem escondido a nossa cidade debaixo de tuas asas tão protetoras. Meu Deus, receba também a nossa gratidão pela vida, pela saúde, pelo alimento. O Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas despensas, não tem deixado faltar nada nos mercados, tem dado a todos a condição, ó Pai, de suprir a sua mesa. E aquele que não tem tido, a Deus, a condição, o Senhor tem levantado pessoas para abençoar e pôr na mesa destes o alimento, ó Pai, para que com dignidade eles se alimentem. Ó Deus, que essa solidariedade do povo continue, né, que não seja só passageiro para esse tempo, mas que sempre olhemos para aquele que tem falta de algo e auxiliemos, ó Pai, para que sejam supridas as suas necessidades. Agradecemos pela vida do irmão Ricardo, já restabelecendo a sua saúde, já está em casa, teve a alta. Agradecemos porque o avanço da sua melhora tem sido mais rápido do que o prognóstico dos médicos, o diagnóstico deles, e cremos que assim será até a sua recuperação plena. Louvado seja o Senhor por isso. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Zene, Diego, seja bem-vindo. Os que entraram enquanto orávamos, né? Sejam bem-vindos. José Antônio, meu pai, seja bem-vindo também. Que bom ter todos vocês aí participando conosco, separando um tempo para estudar a palavra de Deus. E essa semana nós temos um tema principal, que é o comportamento cristão, e temos
a cada dia estudado uma faceta desse comportamento. Temos a cada dia estudado um ângulo do comportamento cristão. Segunda-feira, nós estudamos sobre a linguagem sã, né? O cristão precisa ter uma linguagem sã. Nós estudamos ontem, foi sobre as vestes, né? O cristão precisa ter uma veste sã. Natália, Vera, sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Vera Lúcia, seja bem-vinda. E hoje nós temos um assunto que é a sexualidade. Nós temos, como eu falei, um comportamento cristão, que é o tema principal, e temos baseado em 2 Coríntios 5:20. Maria Adélia, minha mãe, seja bem-vinda, Amanda. 2 Coríntios 5:20 vai falar para nós a questão do embaixador do rei. Nós somos embaixadores do rei. Silvânia, minha colega de turma, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Nós temos uma organização missionária que fala sobre os embaixadores do rei, né? Trabalha com juniores, né? De 8 anos até os adolescentes de 18, falando sobre princípios cristãos, né? Princípios missionários, mordomia cristã. Então, 2 Coríntios 5:20 vai dizer para nós que nós somos embaixadores do rei. Ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores do rei, embaixadores de Cristo, como se ele, Deus, por nós rogasse aos homens: reconciliai-vos, pois, com Deus. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós, para toda a humanidade, todo servo dele, apresentar essa mensagem, né? Que, como embaixadores do rei, quem é o embaixador do rei? Aquele que serve o seu rei na corte de outro, representa o seu rei na corte de outro. Como nós falamos, nós estamos nessa terra, nós pisamos nessa terra. Deixa eu fazer aqui a menção para Iris. Nosso cafezão está chegando, Iris. Seja bem-vinda. Logo, logo vamos fazer um grande café para todos nós aí nos abraçarmos, né? Saudade de nos abraçarmos, de termos a comunhão física, né? Seja bem-vinda, Iris. Jéssica, seja bem-vinda. Então, o embaixador do rei, ele representa o seu reino num outro reino, né? Nós somos embaixadores do Rei Jesus, estamos aqui representando o reino dos céus. Nossos pés estão nessa terra, mas nossa mente, nosso coração está no reino de Deus. E o nosso comportamento tem que ser guiado, tem que ser balizado no comportamento do reino dos céus. Então, como eu falei, nós falamos sobre a linguagem de um cristão, deve ser sã, sobre as vestes de um cristão, e agora nós vamos falar sobre a sexualidade. Como que o cristão lida e como o cristão vê a sexualidade. Eu começo com o texto de Gênesis, que não pode ser diferente. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e também sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Seja bem-vindo, Tião. Gênesis 1, 27. Aqui está falando que Deus criou nós como mensageiros dele, embaixadores do rei. Nós não podemos ter uma outra mensagem de que Deus foi quem criou o homem. E criou o homem e criou a mulher. Criou esses dois gêneros, os dois únicos gêneros, homem e mulher. Foi Deus que criou. E eu quero ir lá para o capítulo 2 do versículo de Gênesis, no versículo 20. A partir da segunda parte do 20. Né? Todo o versículo diz assim: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens.
A parte final, que é muito interessante para nós, muito importante, diz assim: todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Irmã Neuza, seja bem-vinda. Irmã Célia Bueno, seja bem-vinda. Pega essa parte aqui final. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Deus criou todo o mundo, todos os animais, e colocou o homem para dominar sobre todos os animais. E o homem foi dando nome aos animais, o homem foi cumprindo a missão que Deus lhe deu. Mas o boi tinha a vaca, o cavalo tinha a égua, o leão tinha a leoa, e assim cada animal tinha o seu par. Mas o homem não encontrou alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Aí o 21 diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou uma de suas costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor lhe deu uma mulher e lhe trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Do 21 ao 24 eu li, Gênesis 2. Então nós aprendemos aqui algo muito importante, que o homem só tem uma correspondente, a mulher. E lógico, a mulher foi criada para corresponder somente ao homem. Olha aí a base total para quem quiser conversar sobre sexualidade, está aí. Não tinha ninguém que correspondesse ao homem. Deus fez a mulher para lhe corresponder. E o homem só tem ela também para lhe corresponder. Amém? Fácil, né? Simples. Essa é a mensagem que nós, como embaixadores do Reis, pregamos. Deus criou o homem e do homem fez a mulher. E eles se correspondem. Essa é a única ótica que Deus aprova. É a única forma que Deus vê a sua criação andando em vontade com Ele. E agora eu quero continuar falando com você sobre essa questão da sexualidade. Bom, nós já terminamos lendo aí e vou ler agora em Efésios 5:31 que o casamento é entre o homem e mulher. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O apóstolo Paulo está repetindo o que está em Gênesis 2:24. Casamento é entre homem e mulher. A sociedade civil pode dizer que casamento é com qualquer outra coisa, mas o casamento bíblico que Deus aprova e abençoa é entre homem e mulher. Essa é a mensagem que o embaixador do rei apresenta nessa terra. Tiago, meu irmão, está assistindo também. Olha, meu pai, minha mãe e meu irmão. Falta a Dalva, que entrou ontem e eu não vi, ficou brava que eu não mandei um abraço para ela. Então, um abraço para você também, Tiago. Seja bem-vindo. Casamento é entre homem e mulher. Outra coisa, casamento é monogâmico, ou seja, é entre um homem e uma mulher. 1 Coríntios 7:2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua mulher, e cada mulher o seu próprio marido. Então, o casamento é monogâmico, é só entre um homem e uma mulher. Como eu falei, a sociedade civil aí pode aprovar e pode legalizar casamento de quantas pessoas quiserem, mas a única união aprovada por Deus e reconhecida como casamento é entre homem e mulher e é monogâmico. Amém? Estamos construindo aí a nossa sexualidade, construindo aí a nossa mensagem de sexualidade para o mundo. Nós que conhecemos, reconhecemos e obedecemos ao Senhor Jesus como nosso mestre. Sexo. Sexo é após o casamento com e somente o seu cônjuge. Sexo é após o casamento com e o seu cônjuge. Né? Romanos 13:13. Comportemo-nos com decência,
como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Casamento, sexo é após o casamento e com o seu cônjuge apenas. Comportemo-nos com decência e como quem age à luz do dia, não em orgias nem em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, em desavença e inveja. Olha como nós estamos montando a nossa mensagem quanto à sexualidade vista pelo reino de Deus, e nós que somos embaixadores do rei pregamos essa mensagem. Adultério é pecado. E Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. O Senhor colocou essa lista aqui, uma parte da lista dos que vão ficar fora do reino de Deus. Os adúlteros. Adultério é pecado. A sociedade civil pode dizer que não. Mas nós estamos dizendo sim, adultério é pecado. E se não for também confessado e abandonado, conduz ao inferno. Seja bem-vinda, irmã Sueli. Homossexualidade é pecado. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, mais uma vez falando, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha a lista aí, ampliada aqui pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 9 e 10. A homossexualidade é pecado. Porque lá no início, que nós já falamos, Deus criou o homem e não achava ninguém que lhe correspondesse. E aí criou a mulher para que ela correspondesse ao homem e o homem correspondesse a ela. Somente um ao outro no gênero. O que passa disso é pecado. A prostituição é pecado. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Seja bem-vinda, Linalva, Valqueira, sejam bem-vindas. Ed, seja bem-vindo. Prostituição é pecado. Mais uma vez, a sociedade civil pode até chamar de profissão, mas Deus chama de pecado. E você, embaixador do rei, também vai dizer, é pecado. Porque os nossos corpos são membros de Cristo, membros do corpo de Cristo. E eu não vou unir Cristo com uma prostituta, o corpo de Cristo com uma prostituta. Eu não vou satisfazer-me sexualmente com uma prostituta porque eu estou maculando o meu corpo em qual habita o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que todo pecado se faz fora do corpo, mas o pecado sexual é pelo corpo, e isso é pecado. É cruel, é feio diante de Deus. Diante disso, eu quero falar com os jovens sobre a virgindade. Virgindade não é vergonha, é obediência, é honra a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. A vontade de Deus é que sejamos santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa,
não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Está falando para você, jovem, que teme ao Senhor, que adora ao Senhor. Você precisa se honrar da sua virgindade e se guardar e se preservar, dominar essa paixão e esses desejos, para que no casamento, como nós já explicamos, que é lá onde Deus abençoa o sexo, você possa desfrutar com seu cônjuge, com prazer e dando glória e honra ao Senhor. A virgindade não é vergonha, é obediência, é honra a Deus. Então eu concluo, né, dizendo que Deus abençoou o sexo, abençoou no matrimônio. Foi Deus quem colocou o desejo e a necessidade fisiológica de sexo na humanidade. Foi Deus. Ele diz para o homem e para a mulher que eram para multiplicar. E como é que se multiplica? É através da relação sexual. Mas dentro do padrão dele, homem e mulher, no casamento, apenas entre o cônjuge. Entendeu? Então essa é a nossa visão da sexualidade. E Deus, como eu falei, foi Ele que colocou isso no homem e na mulher. 1 Coríntios 6, Pastor Geraldo Gontijo, que honra tê-lo conosco, seja bem-vindo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. É isso que a gente tem para ensinar quando a questão sexual, quanto à sexualidade, que todo pecado é fora do corpo, mas os pecados sexuais, eles peca contra o próprio corpo. Então nós estamos aprendendo sobre a sexualidade como servos de Deus, como embaixadores e embaixatrizes do Rei. Eu quero encerrar com mais um versículo, Romanos 13, 13. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Diante de tudo isso, é assim que é o comportamento cristão quanto à sexualidade. Que Deus abençoe a mim e a você e que vivamos em santidade também nesse quesito. Como eu disse, já falamos sobre linguagem sã, sobre vestes e hoje sobre sexualidade. E amanhã nós teremos mais um capítulo, se Deus assim nos abençoar. Dalva, minha irmã, acaba de entrar. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Estou com a minha família toda, só falta o Paulo, que está em Portugal. Mas os outros estão todos aí assistindo. Que bênção. Queridos, essa é a palavra que tínhamos para hoje. Sobre a sexualidade, sobre o comportamento cristão diante da sexualidade. E que você, como embaixador do Rei, precisa viver esse ensinamento e defender esse ensinamento. Não se omitir diante das pessoas que pensam o contrário. Vera Lúcia tem Pimenteira, seja bem-vinda, né? Que bom, Deus abençoe você aí. Louvado seja Deus. E vamos orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, mais um ensinamento precioso para as nossas vidas. Que a gente, ó Pai, aprenda a proclamar isso, a defender isso quando alguém tentar falar ou ensinar algo contrário. E mais do que defender e ensinar, nós queremos viver isso. Nós queremos que o Senhor nos ajude a viver em santidade diante da sexualidade. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, todos os dias, para que não caiamos em nenhum desses pecados.
e que possamos ensinar aqueles que porventura estão, porque a mensagem do embaixador do rei é que cada um se reconcilie com Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meu irmão, Maria Soledade, seja bem-vinda. Essa é uma mensagem que você, embaixador do rei, embaixatriz, embaixadora do rei, vai pregar. E a mensagem é: reconcilie-se com Deus. Se você conhece alguém que está fora desse comportamento, né, você pode ajudá-lo com todos esses versículos, com todo esse ensinamento da palavra, a se reconciliar com Deus. Louvado seja o Senhor. Leide, seja bem-vinda. Louvado seja o Senhor pela sua vida e propagação dessa mensagem. E o nosso final é sempre aquele momento blogueirinho, né? Compartilha esse vídeo aí, curte ele aí no Facebook, compartilha na sua página, faz uma sala de vídeo, pega o link, envia pelo WhatsApp aos seus grupos, os seus contatos, né? No YouTube, se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar também o link para você se inscrever no YouTube, para a gente poder alcançar 1000. Já somos 126, olha, 126. Falta pouquinho para 1000. João está assistindo lá em Jaru. Seja bem-vindo também, João. Inscreva-se. E tem o Instagram também da igreja. Vamos aproveitar essa porta que foi aberta, né? Nossa primeira live foi isso, foi em Colossenses, onde Paulo pede para a igreja orar ao Senhor, pedindo para que uma porta fosse aberta para ele pregar o Evangelho. E nesse tempo de isolamento social, a porta que o Senhor abriu para nós foi a internet. Então, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, compartilhe em todas as suas redes essa mensagem e todas as outras que vão vir. Pede para as pessoas curtirem. Vamos invadir o mundo agora através da internet com a mensagem do Senhor. Deus abençoe sua vida, um bom fim de tarde, uma boa noite e amanhã, com a graça do Senhor, nós voltaremos estudando um pouco mais sobre o comportamento cristão. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.